Boa noite, irmãos. Vamos estar iniciando mais um culto nesta noite, nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. E eu convido a todos neste momento a começar este culto adorando e exaltando o nome do Senhor. Capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício santo,
vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo ele nos diz que nós não temos que nos amoldar ao padrão do mundo. O mundo ele tem tentado em todos os momentos a impor o padrão dele em nossas vidas, a impor o padrão dele em nossas casas. Mas nós sabemos que o único padrão que nós devemos seguir é o padrão de Deus. Então, que neste momento nós possamos entoar esse cântico que diz que o nosso melhor nós queremos dar ao Senhor todos os dias. Esse cântico, o nome dele diz santidade. Todos os dias nós temos que buscar a santidade. Nós precisamos estar separados do mundo para que só assim as pessoas possam compreender através das nossas vidas de fato o poder de Deus operando em nós. Que possamos neste momento entoar esse cântico e dizer: Senhor, eis-me aqui. O meu melhor eu quero te dar todos os dias. Assim também como eu coloco a minha casa, o meu trabalho, o meu serviço, onde quer que eu for. Que o Senhor possa continuar com as suas mãos sobre as nossas vidas.
dias, Pai, cada um de nós, ó Pai, vem buscando, ó Pai, a Tua face, vem buscando, ó Pai, a santidade, vem buscando, ó Pai, nos separar, ó Pai, do mundo. Todos os dias nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Todos os dias, ó Pai, nós lutamos contra o nosso eu, contra as nossas vontades, para que a Tua vontade possa prevalecer em nossas vidas. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos em Tua casa, para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Tudo aquilo que for falado, cantado, pregado, ó Pai, seja somente para engrandecimento do Seu santo nome. Venha de encontro a cada um de nós nesta noite. Supra, ó Deus, as nossas necessidades. Vê se há em nós, ó Pai, algo que não é do Seu agrado, e coloque em nós, ó Pai, um espírito de adorador, um espírito disposto a Te adorar, um espírito disposto, ó Pai, a estar mais em Tua presença. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Muito obrigado porque o Senhor tem derramado bênçãos sobre as nossas vidas, sobre esta igreja. E nós somos gratos a Ti porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E o Senhor tem operado milagre em nossas vidas. Que todos os dias, ó Pai, nós venhamos entender o verdadeiro propósito de estarmos aqui. O verdadeiro propósito que o Senhor quer para cada um de nós. Que todos os dias, ó Pai, nós possamos seguir, ó Pai, pelos Seus caminhos. Que nós não venhamos nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas que possamos entender que só o Senhor é o caminho. Como diz o cântico e o versículo, que nós não venhamos turbar o nosso coração, mas apenas crer no Senhor e crer no Deus Todo-Poderoso, porque o mais o Senhor fará por cada um de nós. Consagramos neste momento as nossas vidas e nos colocamos disponíveis a Ti, para o Teu agir e a Tua vontade. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração. Amém. Os irmãos podem estar se sentando. Vamos continuar louvando ao Senhor. Meu Senhor, pra Ti
cânticos, Pai, nós possamos estar te adorando, Deus, te agradecendo, Deus, te glorificando, Pai. Senhor Deus, como esse louvor, Pai, a honra, a glória, tudo seja entregado a Ti, Deus. Com todo o coração, Deus, com a ajuda do Teu Espírito Santo, Pai, Senhor Deus, possa estar sempre nos ajudando, Pai. Seja Deus com esse culto, Pai, seja Deus com as nossas vidas, nossa saúde, nossa vida espiritual, Deus, nossa família, Pai. Eu entrego, Deus, tudo isso a Ti. Em nome do Senhor amado Jesus. Amém. Como agradecer pelo bem que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não expressam minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu agradeço a Ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus
amados, o Salmo 33 diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Quero deixar esse último versículo em especial, depois de vermos os versículos anteriores, nos convocando a adorar, a cantar, a louvar ao Senhor. E então ele conclui dizendo: a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Vamos estar orando nesse momento, meus amados. Quem sabe você precisa de uma palavra vinda do Senhor, vinda lá dos altos céus para a sua vida hoje, para lhe animar, para encorajá-lo, para alegrar o seu coração, para te dirigir pelos caminhos do Senhor. Então vamos clamar a Deus nesse momento orando. Querido Deus, nosso Pai, a Ti seja a glória, o louvor, a honra, Senhor, como nós cantamos aqui agora, Senhor Deus, dando todo o tributo a Ti, ó Deus, toda a honra, a glória e o louvor a Ti. Receba, Senhor, nossa vida, a nossa canção, nossa oração, tudo, ó Pai, para que o Teu nome seja exaltado cada dia mais. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de estar na Tua casa hoje, que o Senhor venha operar de uma forma especial no coração de cada um de nós, ó Deus, abençoando o nosso caminhar. Traga uma palavra direta do Teu coração para nós, ó Deus, nesta noite, que possamos ouvi-la e nos alegrar, porque tudo que o Senhor faz, o Senhor é fiel naquilo que diz. Obrigado, ó Deus, obrigado pela Tua palavra em nossos corações. Eu dedico a Ti, ó Deus, esse culto, honrando o Teu nome e Te exaltando em Cristo Jesus. Amém. Em Jesus confia, sua lei observa,
que assim possamos ouvir a palavra do Senhor após esse momento de oração e adoração ao Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, vamos ler do versículo 6 até o 11. Lucas, no capítulo 6, do verso 6 a 11, vai ser mostrado aqui na tela também, eu creio. Assim diz a palavra do nosso Deus. Lucas 6, de 6 a 11. No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Meus amados, esse capítulo 6 levanta uma questão assim importante entre os judeus, que era a guarda do sábado. Era um dos mandamentos do Senhor para aquele povo. A lei de Moisés dizia que o sábado era o dia onde ninguém deveria fazer obra alguma, não deveria trabalhar de jeito nenhum. Mas mesmo assim, nós vemos no versículo 1 desse mesmo capítulo, os discípulos de Jesus colhendo e debulhando espigas de cereal para que eles pudessem comer. Eles estavam trabalhando para comer. E agora também no versículo 6, temos o registro de Jesus no templo, curando um homem que estava doente da mão. Então estavam ali naquele templo várias pessoas. Entre elas, além de Jesus e o homem com problema na mão, estavam alguns fariseus e também alguns outros professores da lei, mestres da lei. E esses se interessavam por observar as atitudes de Jesus, para ver se Jesus não estava infringindo nenhuma das leis judaicas. Tanto em um evento, como falei anterior, quanto esse agora, nós podemos destacar uma coisa em evidente: o equívoco dos fariseus ao interpretarem a lei de Moisés, e também a tranquilidade, até mesmo a sagacidade de Jesus em explicar atentamente o que realmente a lei queria dizer para eles. Em nenhum momento nós vemos Jesus querendo ofendê-los ou ainda envergonhá-los. Por outro lado, essa era a atitude daqueles homens, que, como falei, queriam criar alguma situação constrangedora para que Jesus pudesse ser ridicularizado. E mais do que isso, eles queriam derrubar Jesus. E diante dos fatos, Jesus lhes faz uma pergunta, e que essa pergunta se torna a base para a nossa reflexão de hoje. Afinal de contas, eles deveriam ou não fazer o bem no sábado? Deveriam ou não fazer coisas que pudessem ajudar uns aos outros, mesmo que isso fosse uma obra, mesmo que isso fosse um trabalho, mas que viesse a trazer um certo benefício, uma certa vantagem para as pessoas? De certo, os fariseus que estavam ali, eles interpretavam muito mal a lei do nosso Deus. A lei de fato dizia para que eles devessem guardar o sábado, mas deveria ser um sábado de descanso, deveria ser um momento de reflexão espiritual, mas também um momento de alegria, de contentamento entre eles. A base para esse ensinamento da guarda do sábado está
encontrada lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas e Ele mesmo descansou no sétimo dia. Como falei, essa lei, ela pertence, aliás, aos 10 mandamentos dados por Deus ao Moisés, para que Moisés ensinasse ao povo de Israel. Só que os fariseus, eles entendiam que nada deveria ser feito naquele dia, sob a pena do prejuízo da pessoa que assim não fizesse nada. E Jesus, obviamente, discordava desse tipo de interpretação, desse tipo de pensamento, colocando-se em determinado momento a si mesmo como superior ao sábado. Jesus estava numa posição superior àquilo que eles estavam guardando. Então é nessa direção, meus amados, que nós vemos Jesus Cristo aqui se encontrar com aquele homem da mão atrofiada e ali fazer um grande milagre, mas mais do que isso, trazer um grande ensinamento para todos eles ali e para cada um de nós também aqui. E a primeira coisa que nós vemos no texto é exatamente o encontro de Jesus com aquele homem. Versículo 6 diz que no outro sábado, porque o sábado anterior ele já tinha feito a mesma coisa, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. E estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Talvez uma boa pergunta para ser feita nesse momento seria: o que aquele homem estava fazendo ali no exato momento em que Jesus estava ensinando? Por que ele foi à sinagoga naquele dia? Possivelmente ele estava ali porque esse era um costume que ele tinha como um bom judeu. Não acredito que ele foi ali para buscar algum tipo de cura. Talvez ele mal sabia que Jesus estaria ali. Eu prefiro acreditar que esse homem com a mão doente tinha ido ali para aprender mais a respeito de Deus. E como consequência do seu desejo de aprender mais de Deus, acabou ele tendo um encontro especial com Jesus e, consequentemente, também a sua cura milagrosa. Eu quero deixar claro aqui algo que tenho falado já há algum tempo, de que todo encontro entre Jesus e alguém faz de Jesus o protagonista. Protagonista é aquele personagem principal de um enredo, de uma história, de um filme. É aquele que se destaca dentre todos os demais. E todos os restantes são chamados de coadjuvantes. São papéis secundários. Então Jesus está ali na posição muito mais alta do que qualquer outro. Jesus está ali como realmente sendo a pessoa mais importante daquele cenário. E qualquer outra pessoa, como falei, é secundária. Jesus, portanto, está no centro das atenções e não o homem. Jesus é que está em evidência. Ele é o agente principal e mais ninguém. Meus amados, eu creio que é isso que deve acontecer na nossa igreja, na igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ser o centro das nossas atenções. Não sou eu que prego, ou você que talvez faça algo em benefício da igreja ou da comunidade, mas sim Jesus, o nosso Senhor. Infelizmente, dias como os de hoje, costuma-se colocar o homem como o centro de todas as coisas. Não é que o homem não tenha valor, não estou falando isso. O homem tem um valor inestimável para Deus, com certeza. Deus, ele valoriza a humanidade, mas nós não podemos comparar nós, meus amados, de maneira alguma com Jesus Cristo, com o nosso Deus. Então, foi mais um dia em que Jesus saiu da sua casa, saiu da onde ele estava e entrou em uma das sinagogas. Lá ele estava fazendo o que ele havia sido chamado para fazer, ensinar a palavra do Senhor. E o homem está fazendo o que todos nós precisávamos fazer, e fazemos muitas vezes,
que é aprender mais de Deus. Então isso, meus amados, isso somente já seria suficiente para que tanto ele quanto Jesus voltassem satisfeitos para as suas casas. Então todo encontro com Jesus há de gerar um certo prazer, uma certa alegria em nossas vidas, como falamos aqui do Salmo. Como é bom, meus amados, adorar ao Senhor, como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Mas o que aquele homem não sabia é o que Jesus estava prestes a fazer na vida dele. Jesus tinha planos ainda maiores para aquele homem, e aquele então seria mais um encontro de Jesus de alguém com o Mestre Jesus, tornou-se de fato um dia mais do que especial para aquele homem que não podia mexer direito com a sua mão atrofiada. Isso, meus amados, nos faz perguntar para nós mesmos: quais são as nossas expectativas quando nós estamos perante o Senhor? O que nós esperamos de Deus? O que nós queremos que Deus faça em nossas vidas? Quantas vezes, meus amados, nós trazemos em nossos corações um sentimento daquilo que nós queremos que de fato venha a acontecer? E nada disso está errado de fato. Nós devemos ter esse desejo dos nossos corações quando estamos perante a face do nosso Deus, mas desde que esteja acompanhado em dar a honra ao Senhor e a aprender mais dele. Essa deve ser a nossa meta principal em cada tipo de encontro que nós temos com o Senhor, seja através de um culto público, seja através da nossa devoção diária, seja de um encontro surpresa, não importa, nós devemos ter como meta principal glorificar a Deus e dar ou querer aprender mais do Senhor em nossa vida. Então aquele homem ali, ao encontrar-se com Jesus, ele teve uma alegria dobrada, porque ele aprendeu a respeito de Jesus e viu o nome de Jesus sendo glorificado através daquela bênção que ele recebeu, a sua cura. Mas note que até esse momento, ele é somente mais um homem no meio de tantos. Jesus ainda não havia feito milagre ainda, nós já sabemos a história, mas nesse ponto do texto, Jesus entrou, colocou-se a ensinar, e aquele homem veio e estava ali no mesmo lugar, na mesma hora em que Jesus se encontrava. Então, ele só estava no mesmo ambiente em que Jesus estava. Mas com certeza, o coração de Jesus já estava procurando o homem que ele deveria encontrar. Ele estava pronto a derramar bondade sobre a vida daquele homem que sofria daquela dificuldade com a sua mão. No entanto, o que nós vemos o texto narrar a seguir é uma atitude muito avessa, muito ríspida, de algumas pessoas que ali estavam, denominadas fariseus e mestres da lei, diante da bondade do Senhor. Jesus estava pronto a fazer bondade para alguém, mas algumas pessoas estavam procurando derrubá-lo que ali estava. Jesus que ali estava. O versículo 7 diz assim: os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo pelo qual acusar Jesus. Por isso o observava atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Esses homens queriam então pegar Jesus em algum delito. Como falei, a lei de Moisés dizia que não podia fazer obra alguma, e se ele curasse, talvez tivesse problema em relação a isso. Aqueles homens queriam que Jesus escorregasse em alguma situação da vida, para então descartá-lo completamente da sua missão. Por causa disso, meus amados, eles ficavam à espreita, observando atentamente cada passo dado pelo Senhor Jesus, observando cada palavra dita por Jesus. Por isso tudo que Jesus fazia e falava era monitorado por aqueles homens.
E quem sabe, agora eles estavam com muitas coisas disponíveis para então vir a criticá-lo. Quem sabe se Jesus deixaria de, na opinião deles, deixar de praticar um dos mandamentos dados pelo Senhor? Será que ele curaria no sábado, quando isso era visto por eles como uma violação da lei? Veja o que o texto está dizendo. Veja o texto dizendo que eles ficavam então observando para ver se ele iria curar no sábado. As suas atitudes eram bem diferentes daquele homem enfermo, da mão, que estava com dificuldade, mas que estava ali para aprender algo. Ele não queria discutir algo com Jesus, ele queria aprender mais de Jesus. Então aqueles homens desejavam espionar o Senhor e quem sabe encontrar alguma falta nele. Então, meus amados, isso nos leva a fazer uma pergunta muito pessoal para mim e para você. O que nós viemos fazer na igreja? O que nós viemos fazer aqui nesse ambiente? Quantos de nós realmente estamos desejosos de, ao chegar aqui, aprender mais de Jesus e sair com um conhecimento maior, sair edificado da presença do nosso Deus? E quantos então só estão aqui com a intenção de encontrar defeitos naquilo que as pessoas fazem? Honestamente, meus amados, eu percebo isso especialmente no momento da ceia. Quando nós estamos na ceia, algumas pessoas, ao invés de terem um olhar para dentro de si, tentando encontrar se há algum caminho errado e assim modificá-lo, elas começam a olhar o plenário para ver se alguém vai pegar ou deixar de pegar o cálice ou o pão, e assim então fazer as suas próprias conclusões em sua mente. Fulano não pegou porque tem algum pecado. Fulano não está ceando porque está com algum problema, possivelmente. Ou quem sabe, meus amados, nós venhamos aqui na igreja com o intuito de receber alguma coisa em troca. Eu venho à igreja e Deus me abençoa. Ou quem sabe também nós podemos ter vindo à igreja para ser perdoado de algum pecado que nós cometemos e assim entendemos que ao vir à igreja os nossos pecados são perdoados. Eu não sei, meu amado, o motivo pelo qual você veio à igreja, especialmente hoje. Mas quem sabe suas motivações sejam para ver a bondade de Deus se espalhando entre nós. Que alegria será se esse for o seu pensamento de fato. Que a alegria do Senhor se espalhe sobre nós e de fato o nome de Jesus seja exaltado. Jesus sabia as intenções daquele homem doente, como também sabia as intenções daqueles homens que estavam ali para criticá-lo, e assim também sabe das intenções do coração de cada um de nós. Olha o versículo 8, o que diz? Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então não tem como, meus amados, enganarmos a Deus com os nossos pensamentos. O Senhor sabe cada um dos nossos pensamentos. E então nós podemos ver no texto que por conta disso, a bondade de Jesus finalmente chega, atinge a vida daquele homem que está sofrendo naquele momento. Eu vou ler novamente o versículo 8 e os versos seguintes, até o 10, que diz assim: Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando, e disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. E Jesus lhes disse: Eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: Estenda a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada. O ponto central, o
clímax desse texto acontece quando Jesus faz uma pergunta àqueles fariseus. Pergunta do versículo 9. Jesus lhe disse, eu lhe pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la? Essa não era, meus amados, uma pergunta nova. Não era uma pergunta qualquer. Na realidade, eu creio que esse tipo de pergunta já havia sido feito por muitos dos judeus daquela época. Eles certamente já haviam discutido sobre o que podia ou o que não podia fazer-se no sábado. Eles até tinham alguns livros regulatórios sobre essa questão, de tal forma que eles já sabiam de fato a resposta à pergunta feita pelo Senhor Jesus Cristo. E um desses livros regulatórios que eu falei para você, diz a seguinte descrição, que no sábado, curar para salvar uma vida, não somente é permitido, mas é uma obrigação. Os judeus eram obrigados a trabalhar, se isso salvasse a vida de uma pessoa, que de outra forma viria a morrer. Só que, aparentemente, o caso daquele homem não era um caso de vida ou morte. Ele poderia viver naturalmente, sem uma das suas mãos. Não era o problema físico que ele tinha, realmente um caso de vida ou morte. Tinha muito mais a ver com salvar a pessoa de um julgamento eterno, porque essa, meu amado, você sabe muito bem, sempre foi a prioridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, naquele momento, Jesus faz uma distinção entre as circunstâncias que ele se encontrava, ou seja, o sábado, e a importância do homem, e coloca o homem acima da circunstância que eles estão vivendo, e mais do que isso, coloca a si mesmo acima do próprio sábado e também de todas as coisas. Então Jesus era também Senhor do sábado. Suas ações eles não estavam predeterminadas para funcionarem apenas em alguns dias da semana, ou alguns horários do dia, ou coisa semelhante. Aquele homem, na visão de Jesus, precisava ser curado, e Jesus, por isso, o curou. Em um dos eventos em que Jesus também cura um outro homem, alguém pergunta para Jesus, esse homem nasceu cego por quê? Por causa dos pecados dele ou pelo pecado dos seus pais? Por que ele está assim cego? Jesus falou assim, nem uma coisa nem outra. Ele está nessa condição para que Deus seja glorificado. E ali então curou aquele cego. Então, meus irmãos, eu creio que diante do sofrimento do homem, Jesus sempre está procurando intervir em nossa história. E ele faz isso por causa da sua bondade. E Jesus é bom o tempo todo, meu amado. Sempre Jesus agirá com bondade para comigo e para com você, assim como ele agiu com bondade para com aquele homem que ali estava sofrendo por causa da sua mão. Algumas aplicações dessa história precisam ser feitas em nossas vidas agora. A primeira é que Jesus sempre deve estar em primeiro lugar na sua vida. Sempre eu falei. Eu não falei em alguns momentos. Eu estou dizendo, meus amados, que Jesus sempre deve ser e ocupar o primeiro lugar em sua vida. Dia como os de hoje nos fazem querer ocupar uma posição de destaque. Nós queremos que as atenções se voltem muitas vezes para nós. O nosso problema sempre será maior do que o problema de qualquer pessoa, não é mesmo assim? Nós vemos as circunstâncias como se fossem mais prejudiciais a nós. Por exemplo, a nossa dor é maior do que qualquer outra dor, é mais forte do que qualquer outra dor que alguém esteja sentindo. Nós queremos sempre estar no início da fila, nunca lá atrás. Queremos ocupar os primeiros lugares. E Jesus sabia que aquele homem, que possivelmente também tinha a sua vontade de ser curado no fundo do seu coração, precisava da intervenção divina. Mas em todo momento, volto a repetir o que disse lá no início,
É Jesus quem está com o protagonismo da história. Ele é quem está ocupando o lugar principal. Note que ele, ao entrar na sinagoga, ele começa a ensinar. Quem faria isso, meu amado, se não o mestre? Ninguém ocuparia uma posição de ensino em um lugar, especialmente numa sinagoga, se não fosse de fato o mestre, aquele que tinha autoridade espiritual naquele momento sobre aquelas pessoas, sobre aquelas circunstâncias. Então os fariseus, eles queriam colocar Jesus numa posição abaixo, e o Senhor então logo assume a posição que lhe é devida. Na história anterior, eu afirmo novamente o que já falei, ele disse que ele, o Filho do Homem, é Senhor inclusive do sábado. Por isso, meus amados, nós devemos sempre que tentar nos engrandecer por alguma coisa, ou querer ocupar um lugar de destaque nesta vida, lembre que Jesus precisa estar na posição superior. Jesus precisa estar acima de nós. Ele deve ser sempre a prioridade da nossa vida. E não basta, meus amados, que nós façamos declarações nesse sentido. Não adianta vocês dizer, Jesus é o Senhor da minha vida. É preciso comprovar isso com sua atitude. Quem sabe Jesus ainda não seja, meus amados, prioridade na sua vida, em alguma área do seu viver. Você talvez tenha tantas coisas a fazer, tenha tantas coisas a resolver, e o Senhor sempre vai ficando em segundo plano, em segundo lugar, e você vai falando, Deus vai entender porque eu preciso fazer isso, e assim por diante. Alguns ali não entendiam o que significava priorizar Deus, mas aquele homem da mão ressequida, eu creio que ele deve ter entendido muito bem o que significa colocar Deus em primeiro lugar. Esse é o meu desejo também para você, que você coloque o Senhor realmente como prioridade da sua vida, em todas as circunstâncias que você viver. Essa é a primeira coisa, aplicação que você precisa fazer na sua vida. Jesus precisa ser prioridade no seu viver sempre. Mas há uma segunda aplicação aqui. E ela diz que nenhum legalismo é capaz de impedir o agir de Deus. Nenhum legalismo é capaz de impedir o agir de Deus. Na verdade, nada nem ninguém é capaz de impedir Deus de fazer aquilo que Ele determina. Quando você lê lá em Isaías capítulo 43, assim ele narra a respeito do Senhor: agindo eu, quem impedirá? Então Deus não está condicionado às práticas, ou qualquer lei que nós possamos ter diante de nós, não, absolutamente. Embora aqueles homens quisessem acusar Jesus de algum delito, ele não se limitava em momento algum por aquilo que eles pensavam, por aquilo que eles achavam. Ali estava o próprio Deus, meus amados, e Deus ele extrapola o pensamento humano em todos os sentidos. Jesus não deixava de fazer algo com medo daquilo que os outros iam pensar. Isso quem faz somos nós. Jesus não tem dificuldade em relação a isso. As suas convicções eram baseadas na sua natureza totalmente divina. Por isso ele lançou aquela pergunta para aqueles homens que ali estavam: o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Curar ou não? Salvar a vida ou destruí-la? Jesus já havia decidido o que iria fazer, desde sempre. E por isso agiu da forma como agiu na vida daquele homem. Por isso o poder de Deus se manifestou naquele lugar. Nós temos o costume, meus amados, de colocar Deus em nossas caixinhas, dizendo a nós e a tantos o que Deus pode ou o que não pode fazer. Parece que isso está meio que enraizado em nossas vidas e na humanidade como um todo. Nós criamos limitadores para o que Deus pode fazer, para o agir do Senhor, quando na verdade o Senhor jamais se detém ou se limita diante das nossas crenças, diante dos nossos pensamentos.
Será que em algum momento da sua vida você já não fez isso? Eu já fiz, com certeza. Possivelmente você também. E se sim, meus amados, ao invés de tentar ficar limitando em vão aquilo que Deus é, o agir de Deus na nossa vida, simplesmente devemos crer que Ele é capaz de fazer o impossível em nosso viver, em nossa caminhada. Foi por crer em Jesus que aquele homem experimentou a bondade do Senhor. Por outro lado, se você vê em algum momento nos evangelhos, a narrativa dizendo, Jesus não fez milagres, mais milagres ali por causa da sua incredulidade. Então, meu amado, de outra forma, aquele homem iria voltar para a sua casa da mesma forma como ele entrou ali. Mas por isso eu quero desafiar a cada um de nós aqui, a exercer a nossa fé de uma maneira tal, para que realmente deixemos o Senhor fazer aquilo que Ele deseja fazer em nós, na nossa vida. E eu tenho a certeza de que você agindo assim, verá a bondade do Senhor vindo sobre a sua vida, como veio na vida daquele homem que teve a cura, recebeu a cura naquele dia, naquele momento. E por isso eu quero encerrar perguntando a você: que área da sua vida precisa hoje da manifestação poderosa e milagrosa e bondosa de Jesus na sua vida? Qual é a área da sua vida que necessita da intervenção divina? Algo que você não conseguiu até então, algo que você está perseguindo, mas não acontece, algo que realmente você deseja, mas não vem. Qual é essa área? Talvez seja uma área que tem feito você sofrer por tantos dias, por tanto tempo. Qual é a área, meu amado? E ao responder isso, responda para o Senhor. Diga: Deus, eu preciso da manifestação da Tua graça, da Tua bondade, do Teu poder nesta área da minha vida. Na área financeira? Pode ser. Na área da saúde? Quem sabe? Na área familiar? Também pode ser. Talvez seja no trabalho? Quem sabe? Qual é a área, meu amado, que você hoje necessita da intervenção do Senhor? Permita-me então, com isso em seu pensamento, orar pela sua vida nesse momento. Senhor Jesus, Tu conheces a nossa vida por inteiro. Antes mesmo de esboçar qualquer pensamento, Senhor, Tu já sabia e sabes das nossas intenções. Eu creio, ó Deus, que o Senhor nos trouxe aqui esta noite, porque o Senhor tem uma história com a nossa vida. E essa história possivelmente, ó Deus, passa por aquilo que nós acabamos de perguntar, uma área do nosso viver, a qual nós necessitamos da intervenção do Senhor. E os nossos amados irmãos aqui, Pai, estão colocando esta área diante do Senhor nesse momento em oração. Estão clamando a Ti, Pai. Estão pedindo ao Senhor para que de alguma forma o Senhor os socorra, para que de alguma forma um milagre se estabeleça em suas vidas. Não quero limitar, ó Deus, o Teu poder de maneira alguma, porque o Senhor pode fazer o que Ele quiser, o que o Senhor quiser. Por isso, Senhor, apenas me rendo diante do Senhor, e com humildade no coração, eu me rendo, colocando diante do Teu altar esse negócio, do qual eu gostaria muito que o Senhor fizesse realizar em minha vida. Em nome de Jesus eu oro, agora e sempre. Amém, Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que
chegando ao final de mais um culto. Gratos ao Senhor pela palavra que Ele trouxe hoje aos nossos corações. E lembrando que sábado, agora, dia 9, teremos um chá para as mulheres. Você, mulher, está convidada para vir para este momento de confraternização e de adoração ao Senhor. E que todos possam ter uma semana abençoada por Deus. Amém.